E aí, gente, estamos com mais uma análise de Kimetsu no Yaiba. E, gente, que episódio foi esse? A Nezuko mitou, gente! O episódio começa meio que a partir da luta entre Tanjiro e Daki. Bom, daí meio que uma faixa dela começa a entrar dentro dela. Mas, na verdade, está voltando dela, porque meio que é uma parte dividida. E meio que essa faixinha meio que tem as memórias. Então, ela sabe que o Hashira já veio aqui. E daí ela começa a ganhar mais poder. E meio que ela muda a cor do cabelo, que meio que fica um branco com umas pontas verdes. De repente meio que vem um random dizendo: olha, tá gente trabalhando aqui. Pessoas como você não são bem-vindas. E daí a Daki fica pistola. Ah não, outro fez isso me atrapalhando? Não hoje, família. Bom, o Tanjiro meio que protege o random meio que com a ajuda da espada, mas ele meio que se fere, o Randall também. Só que daí, ela também meio que corta os presentes e desmorona tudo. Gente! E se falar que Kimetsu não tem morte meio que importante, teve morte de Randall. Randall morreu por toda parte. É Randall meio que do que? É Randall mesmo. E daí meio que a Daki fala: você ainda está falando do... não faz sentido nenhum humano feio meio que está vivo. Pode morrer e apodrecerem todos juntos. Daí o Tanjiro fica pistola. Daí os olhos do Tanjiro ficam com sangue nos olhos. Claro que eles vão ferida, só que de raiva. E daí vamos a mais um flashback. Que é o Tanjiro falando com o pai do Rengoku. Sim, aquele cachaceiro. Na verdade, meio que é o pai do Rengoku mandando uma carta pro Tanjiro. Bom, o cara meio que fala: Senhor Kamado, eu fiz uma coisa muito ruim com você. Obrigado por chorar pelo que eu juro. E meio que parece que nos últimos 4 meses ele meio que mandou cartas para o Kyojuro, que meio que é o nosso querido Rengoku, que descanse em paz, nosso anjo. E também o pai do Rengoku fala que o Tanjiro se tornou um garoto bem mais forte. Bom, daí ele lembra do primeiro encontro dele. E também fala que quando ele estava meio que tomado pela própria incompetência, como se fosse se ainda pressionar ainda mais, a mulher dele, a esposa dele, mãe do Rengoku, meio que faleceu de uma doença. Foi aí que ele se entregou na bebida e começou a rastejar. Aí ele foi um absurdamente estúpido. Daí ele fala que o Rengoku era diferente dele, que ele era um filho maravilhoso. E daí toca Romuya meio que de fundo. Ai, gente, que lindo! E mesmo depois dele ter abandonado o que ensinou, o Rengoku treinou sozinho, leu as instruções meio que para se tornar um caçador de Onis e se tornou um Hashira. Ele fala que o sangue da Ruka, que é meio que a mãe do Rengoku, deve ser forte. Tanto que o Júlio quanto o Senjuro são filhos esplêndidos. E ele meio que escreve pro Tanjiro que ele tem um poder ainda mais incrível. Ele fala que os usuários escolhidos para usar a respiração do sol, eles têm uma marcas vermelhas meio que localizadas meio que nas suas testas. E é por isso que com certeza ele deve ser um dos usuários. Voltando pro presente, meio que o Tanjiro meio que fala que esse ferimento não é meio que uma marca de nascença. E sim, uma queimadura quando ele meio que conseguiu proteger seu irmão, Takeo, depois que ele meio que derrubou um braseiro. E ele meio que se feriu ainda mais como está, e meio que está assim como está. Não sei, tem algo a mais nessa marca que a gente meio que ainda não sabe. Ou será que é você que não sabe, Tanjiro? Mas ele soube que seu pai meio que tinha uma fina marca de nascença também na testa. Mas ele é bem diferente dele. E meio que ele sabe que ele não é um desses usuários escolhidos. Mas, mesmo assim, ainda que ele não seja um desses escolhidos, ainda que o falte poder, existem horas que as pessoas não podem recuar de jeito nenhum. Porque existem coisas neste mundo que não têm coração humano, que tiram vidas sem razão, nem refletem respeito ou se arrependem. Daí, quando a Daki ia dar um saltão, o Tanjiro segura uma das faixas
e diz que esse tipo de opressão é algo que ele jamais permitirá. Vidas perdidas não voltam mais. Os Onis não morrem como seres vivos. Por que eles roubam essas vidas? Por que eles pisam nessas vidas? E daí meio que a Daki começa meio que se lembrando de algo. Porque ela já ouviu essas palavras de algum lugar. E daí do nada aparece ele. Para refrescar a memória de vocês, esse cara também estava meio que no mesmo flashback, onde meio que o Muzan meio que vê os brincos do Tanjiro, ele meio que já me imagina esse cara. Ele meio que vai dizendo, o que é tão divertido? O que acha que as vidas representam? E meio que a Daki não conhece ele, meio que ela meio que fala que não é ela que tá se lembrando, e sim as células do Muzan. Ou seja, faz sentido o título do episódio, Memórias Sobrepostas. Voltando à nossa galerinha do som, Tengen, as esposas, Inosuke e Zenitsu, eles estão lá no buraco de Moki, enquanto os ratinhos Muki. O Inosuke grita pro Tengen dizendo, a face minhoca escapou e fugiu! E meio que o Tengen, cala sua boca! Nós salvamos todo mundo que tenha sido capturado, então todos estão bem. Primeiro me refresque, Siri. Conversamos sobre isso depois. Bom, as spam assumem a máquina meio que colocam um pouquinho de juízo no Tengen e eles, junto com Inosuke e Zenitsu, vão meio que indo atrás da faixa minhoca. E o Uso já vai logo na velocidade da luz. Voltando para a Daki e Tanjiro. Bom, Tanjiro fala que a Daki também deve ter sido humana. No passado ele deve ter meio que derramado lágrimas, se debatendo em dor e sofrimento. Mas a Daki não tá nem aí pra papo furado. E ela fala que ela não se lembra meio que nada do passado dela. Ela fala que Onis não precisam de dinheiro pra comer, não ficam doentes e não pedem nada. E Onis belos e fortes podem fazerem o que quiserem. E o Tanjiro já vai metendo a espadada nela e ela meio que usa o seu Kikijutsu. E a Eri Bogiri, ela lança o ataque onde meio que ela cruza suas faces, na qual o Tanjiro não vai conseguir escapar. Para controlar meio que o distrito da luz vermelha, ela meio que dividiu seu corpo. Agora que ela voltou a meio que se juntar a eles, a sua velocidade é incomparável. Ela acha que ela vai cortar o Tanjiro junto com a sua espada cega, mas ela não devia ter mexido com o Tanjiro bravão, que já lança uma Hino Kami Kagura Shakotsu Eo. Ejatiki Hino Kami Kagura. A Daki sente uma dor intensa. A parte que meio que foi cortada dela meio que está doendo como se estivesse pegando fogo. E ela nem consegue se regenerar direito. E também o Tanjiro está ferido, porque movimentos violentos normalmente debilitariam todo o corpo. Daí os dedos dela começam a tremer e meio que ela fala, ou é só eu ou é o Muzan? Ou seja, o Muzan tá com medo do Tanjiro. Daí o Tanjiro vai dando as espadadas bem rápido. E quando ele ia cortar o pescoço, a Daki transforma o seu pescoço numa faixa. E meio que é tão mole que ele nem consegue cortar. Daí meio que o Crazy vê meio que as faixas, que são crazy, ele vê que elas estão incrivelmente lentas. Daí ele vai dando espadadas até conseguir unir todas as faixas. Ele meio que prende e quando a gente meio que acha que ele tá tensionando até cortá-las, ele dá um corte. Mas ele dá um corte em todas elas. Só que quando ele meio que ia cortar o pescoço dela, meio que aparece meio que a irmãzinha do Tanjiro. E não é a Nezuko, é meio que a irmã, uma das irmãos mortos. E meio que ela fala, mano, respira, respira. Daí a Daki meio que se aproxima dizendo, é uma pena que quanto mais se desesperam, eles têm um limite. E quando a Daki ia declarar que é a minha vitória, naná, a Nezuko surge e dá um chutão na cara dela. E meio que a cara dela, ao receber o chute, vai parar nos quadros Não pause em Kimetsu no Yaiba.
E a Nezuko tá pistola assim como o irmão. E meio que de alguma forma, meio que a Nezuko tá começando meio que a se lembrar do ataque, que meio que matou toda a sua família. E meio que a Kisuton arrebentou a cara da Daki. E daí temos mais um flashback que temos a Daki toda gada no colo do Muzan. Que meio que ele fala que tem um Oni que fugiu do controle dele. Como a Tamayo. É pra encontrá-la e dar um fim nela. Daí a Nezuko tenta meio que chutar, mas meio que uma das faixas corta o seu pé. E que a Ame resta bem longe. Ela fala que... A Daki fala que a Nezuko é fraca, que ela não comeu nenhum humano. Daí a Nezuko começa a se levantar e meio que a Daki... Ué, eu achei que tinha sido cortada ao meio. Demoraria pra se regenerar. E daí, meio que a Nezuko regenera sua mão bem rápido. E meio que a velocidade dela é incomparável à de uma lua superior. E é daí que nossa musa se transforma. É daí que ela começa a ganhar meio que umas plantinhas, fica bem musculosa e até crescer um chifre. Daí meio que o Tanjiro fica inconsciente e meio que ele fala que ele e a sua irmã Nezuko são meio que parecidos. Eles são gentios, mas ficam assustadores quando ficam irritados. E meio que quem falava isso é o Takeo. Ele fala que antigamente, quando o adulto mais educado acabou meio que batendo numa criança ao esbarrar nele, ela ficou irritada mandando pra ele pedir desculpas. Nessa hora deu certo, porque tinha um monte de adulto em volta. Mas ele meio que sentiu medo. E ele ainda termina com: pessoas que se irritam por causa dos outros não se importam com sua integridade física. Por causa disso, eles podem acabar perdendo as coisas mais queridas para eles, e isso dá muito medo. Daí a Nezuko vai na velocidade máxima, tenta chutar e meio que a Daki dando as faixas, mas aí ela usa outro pé pra dar um chute. E caraca, que chute foi esse? Essa era a Nezuko fodona que a gente quer. E nas fofocas tacho de hoje, Inosuke tá correndo mais rápido para resgatar o Monjiro, para que ele não possa bater as portas até lá. E daí ele meio que vê o Zenitsu ainda dormindo e meio que fala: como você consegue correr redormindo? Daí meio que o Inosuke meio que abre os olhos dele. E de repente meio que o Zenitsu: mano, o que eu tô fazendo? E meio que o Inosuke já fecha os olhos e fala: é melhor você estar sem do que o do normal. E no próximo episódio teremos o episódio Transformação. E esse episódio de transformação vai ser fantástico. Bom, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é o Manu Tobias e fui.